pessoal, hoje no Contando as Falas eu vou ter o prazer de estar comigo nessa live um grande amigo da minha história, das minhas convivências, o procurador do estado de Sergipe, Pedro Dias Júnior. A gente vai falar um pouco hoje sobre os ambientes que vão auxiliar as recuperações econômicas das cidades, vão influenciar diretamente na nova cidade. Essa nova normalidade vai, na verdade, gerar também novas cidades. Cidades que certamente podem cometer os mesmos erros ou, diante de uma nova dinâmica, proporcionar para seus habitantes, para a população, um novo ambiente, uma nova sistemática de vida que pode ser, na verdade, pode gerar para todos nós grandes ambientes de convivência, diferentemente de alguns problemas que nós já enfrentamos, urbanisticamente falando. Então, Pedro é um especialista no direito urbanístico e nós vamos chamar ele aqui. Vamos tentar contato aqui já para entrar com ele no ar. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bom dia, amigo Fábio. Tudo jóia? Como é que você está? Bom dia, querido. Estávamos aqui te esperando. Já temos alguns amigos aqui, inclusive a Carol, que nadou conosco aqui, está nos vendo, já mandou um abraço. Maravilha. A Carol Abraço para a nadou Carol conosco. também. São Nadou vários conosco Caróis, lá. né, que a gente nadou junto. Sim, sim, sim. Essa daí que nadava muito bem borboletas, se eu não me Já sei engano. quem é. Já sei quem é. Estou esperando sua imagem entrar aqui, que sua imagem não entrou, seu som já entrou. Você está me vendo já? Estou lhe vendo, sim. Minha imagem aqui embaixo está aparecendo. Não, Não sei então tá ok, agora você entrou, tranquilo. Rapaz, um prazer enorme estar com você hoje pela manhã, né? Prazer é todo meu. Faz tempo que a gente não se vê, né? Muito tempo mesmo. Fico Quem diria, feliz. quem diria que uma pandemia e uma quarentena fosse fazer a gente se ver assim, né? Dessa forma, mas que bom. Na verdade, dizem que essa pandemia veio para acelerar exatamente o avanço tecnológico, né? Existe uma série de plataformas de reuniões online, como o Zoom e outras parecidas, Google Meets, e ninguém usava, né? E agora a gente vai passar a usar, porque a pandemia veio para ficar por um bom tempo, e a gente vai ser obrigado a usar uma tecnologia que já existia, mas faltava um estímulo. Infelizmente, se tem um aspecto positivo na pandemia, é o estímulo a usar esse tipo de tecnologia mesmo. É curioso que isso já existia, né? E algumas pessoas, inclusive, já usavam, não é novidade por aí, mas algumas pessoas que, inclusive, se dizem amantes da tecnologia nem usavam isso para nada. Eu sou um. Eu sou um deles. Mas que bom, cara, que bom que a gente. Esse tema é um tema que me é caro, porque apesar de atuar em algumas áreas profissionais, não só na arquitetura e no urbanismo, me é caro porque é um tema apaixonante, né? E o desenvolvimento das cidades, o futuro das cidades depende muito do entendimento de como que ela vive, né? Como é que é a sua vida. Até tem um professor lá de São Paulo, que eu não me lembro o nome dele agora, da FAO, que ele diz que a grande obra de arte do ser humano ao ar livre é a própria cidade, né? E essa obra de arte é inacabada, a cidade é uma obra de arte inacabada, que na verdade nós estamos sempre pintando, trabalhando em cima dela. Ela pode correr para um lado ou para o outro, no que diz respeito à eficiência, à beleza, enfim. E certamente, quando eu me lembro, Pedro, dessa questão de, numa crise, alguns fatores serem de direta influência para mudanças, né? E nós vivemos um tempo de mudanças rápidas. Eu me lembrei na verdade, do processo dinâmico das coisas. A palavra do dinamismo vem do grego dynamis, que é poder, né? Mas não é um poder vertical como potes, que dá origem à palavra despotismo, déspota. Mas é um poder horizontal. É um poder de transformação, um poder que faz o boi, por exemplo, puxar o carro. E esse dinamismo é que, na verdade, constrói a cidade, porque a história da cidade nasce com um processo de encontro junto aos rios, seja lá na Mesopotâmia, no Egito, na América Central,
e esse dinamismo é um dinamismo criador. E às vezes acontece em virtude de crises, às vezes não acontece, às vezes por uma questão apenas de necessidade. O homem é um ser necessidade, então esse dinamismo ele vai construindo, através dos interesses, evidentemente, vai construindo aquilo que chamamos de cidade, que é o lugar do encontro. Agora nós temos um momento crucial, um momento que estamos vivendo está tornando, inclusive, nos trazendo uma nova dinâmica. Se é que você concorda comigo, nós estamos com a cidade mais calma, as cidades estão mais calmas, né, no que diz respeito aos deslocamentos, à poluição, inclusive nessa área também que vai ser afetada, que é a área da expansão urbanística, onde nós temos normas, onde nós temos questões legais que vão influenciar diretamente nos interesses, vão tornar essa dinamis, né, com outra cor, vai ter um novo pincel para essa obra de arte, né? O que é que tu me diz agora, o que é que tu enxerga a respeito dessa nova dinâmica que vai surgir, que na verdade já está aí, mas que vai com certeza alimentar uma nova realidade? Na verdade, se a gente for olhar a história das cidades, as cidades tiveram um crescimento meio que desordenado, né? As cidades aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de apresentar alguns artigos jurídicos de regularização fundiária na Espanha, e uma das dúvidas que eu tinha é exatamente isso. Na Europa você tem, de certa forma, um crescimento ordenado. Você sabe ser arquiteto, na Espanha você tem crescimento de cidades de forma fantástica, né? O urbanismo espanhol, para mim, é uma das referências que eu tenho. Eu não sei se com relação para ti, você é da área, né? Mas pelo menos eu, como um advogado que milita nessa parte do urbanismo, eu vejo que o urbanismo europeu é um urbanismo muito interessante. Se você verifica, por exemplo, cidades como Bilbao, que cresceram de uma forma, um momento desordenado, e depois eles começaram a pegar aquela parte e fazer áreas novas para a população, começando a pensar no cidadão primeiro do que no automóvel. Aqui no Brasil, a gente cresceu as cidades pensando no automóvel, sem pensar na pessoa. E aí você tem um crescimento, você teve vários problemas, né? Minha Casa Minha Vida tem suas virtudes e teve seus problemas, né? Como, por exemplo, colocar a população muito longe dos centros da cidade, e aí você termina, porque o terreno era mais barato lá, né? Você vai fazendo desapropriação para construir casa, é mais barato fazer bem longe da cidade. Mas só que ao longo do tempo você termina vendo que o poder público termina gastando mais. Por quê? Porque ele vai ter que incentivar o transporte, ele vai ter que subsidiar o transporte, ele vai ter que construir novos equipamentos urbanos, como escolas, creches, postos de saúde. Então, na verdade, ao longo do tempo, aquela conta vai ficando mais cara do que se tivesse feito, de repente, uma desapropriação, pagando um terreno mais caro, mais próximo da cidade. Esse é um aspecto. Agora, um aspecto que a gente luta, a gente trabalha muito e que é um aspecto bastante promissor para o futuro das cidades é a regularização fundiária. A regularização fundiária, como foi feita pela legislação agora recente, a 13.465 de 17, ela trouxe uma inovação muito importante. A gente é um país hoje em que, infelizmente, já foi feito, isso foi matéria do jornal Estado de Minas, há mais ou menos um ano atrás. Ele disse que o Brasil hoje é um país praticamente, entre aspas, né, sem escritura. Por quê? Porque mais de 50% dos imóveis do país não tem registro. E aí, quando você começa a verificar que esses imóveis, não tendo registro, eles não são objeto de futuro empréstimo para o crescimento, o sujeito tem a casa dele e ele quer, de repente, criar um salão de beleza para sua esposa, né? Aí ele quer colocar ali na frente um salãozinho, ele precisa de um capital, ele quer colocar uma mercearia, e de repente ele não consegue. Ramon Rocha, um grande abraço, estou vendo você aqui entrando. Então, na verdade, ele não consegue ter acesso ao crédito. E aí vem uma questão bem interessante que a gente chama a atenção para isso, é que muitas vezes, eu sou procurador do Estado, a gente viu empresas grandes quando vêm para Sergipe, ou quando vai para qualquer estado, Rio Grande do Sul, Pernambuco, elas pedem uma série de concessões de benefícios para poder se instalar, né? E aí esses benefícios são benefícios caros. Muitas vezes os estados dão terrenos caríssimos para aquelas empresas se instalarem. E quando a gente vai verificar a realidade das favelas, desses núcleos urbanos informais consolidados, a gente vê, por exemplo, a favela da Rocinha, com 240 mil pessoas, que agora o Rio de Janeiro vai começar a fazer um processo grande de regularização fundiária, a favela da Maré também,
está passando por um processo que poderia ser uma regularização fundiária. Eu tive a oportunidade de conversar informalmente com o secretário da Casa Civil do Rio, e eles estão fazendo um trabalho lá que faltava só uma pequena etapa para fazer a regularização fundiária, então eles estão vendo a viabilidade da regularização fundiária na favela da Maré. Então, quando você começa a observar, você dando existência jurídica a essas casas, as pessoas passam a ter acesso ao mercado financeiro. E esse acesso é o que termina estimulando a economia. Tanto, Fábio, que o Banco Mundial ele fez um documento no Brasil, né, há mais ou menos há uns 10 anos. O Brasil estava tendo, há uns 8 anos mais ou menos, o Brasil estava tendo pequenos balanços na economia, e ele disse, olha, para o Brasil, um dos vários pilares que o Brasil voltava a colar na economia, é programa de regularização fundiária em massa. Ou seja, você tem que usar os arquitetos, os engenheiros, os advogados, os cartórios, a estrutura da prefeitura para fazer a regularização dessa população. Porque ali, querendo ou não, imagina você, a pessoa tem um dinheiro, né? O proprietário daquele lotezinho ali que está no meio da favela, ele tem dinheiro para fazer alguma coisa a mais. Mas ele não quer investir, ele está com medo. Por quê? Porque se ele fizer esse investimento, pode ser que amanhã apareça o dono, ele ganha esse imóvel meu, vou derrubar tudo e vou destruir. Então ele não investe. Quando você regulariza, ele abre. Ele diz, não, agora eu vou montar minha merceariazinha aqui, eu estou com dinheiro. Ou se eu não tenho, eu vou na Caixa Econômica e pego um financiamento. Então, com aquilo ali, o que é que vai acontecer? Veja que coisa interessante do ponto de vista econômico. Ele vai no mercado de material de construção, ou seja, mercado de bens, né? Compra material, aquece o mercado de bens. Quando ele chega na casa dele, ele vai contratar pedreiros, encanadores, eletricistas, ele vai aquecer o mercado de serviços. Então, na verdade, uma regularização fundiária ela tem esse aspecto. Ela tem um aspecto de, se uma vez bem feita, ela aquece o mercado econômico. Ela aquece de uma forma que, segundo alguns estudos indicam, o investimento que a prefeitura faz na regularização fundiária, ele retorna em 5 anos, em crescimento econômico, em geração de nova base do PTU, em geração de novas bases de ISS, né? Ou seja, as pessoas passam a ter mais segurança para poder exercer as suas funções. São coisas bem interessantes e que a gente já tem uma lei para isso. Né? A gente já tem uma lei que foi criada, por exemplo. Você falou uma coisa muito interessante aí, aliás, de muita relevância, que que são as escolas de planejamento urbano, que na Europa elas são muito mais antigas, né, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, na verdade, nós tivemos o início do planejamento urbano feito por militares e sanitaristas, onde se fazia uma canalização de um rio, e são diversos centros urbanos hoje, que tem um processo até de dificuldade com intempéries, enchentes, que é o caso de São Paulo, porque os rios foram canalizados e a cidade foi construída por cima. E quem fazia esse processo, quem planejava esse processo de canalização dos rios e sanear áreas que precisavam nas margens do rio serem habitadas porque o terreno era os mais baratos, eles acabaram criando uma cultura de planejar urbanisticamente a cidade, quando não existia ainda, além dos engenheiros, não existiam ainda escolas de planejamento urbano. Né? A gente só vai ter isso aí no início, na primeira metade ali do século passado, e o Brasil, ele quase que em coincidência, isso que você falou é interessante, porque ele quase que coincide nessas escolas de planejamento urbano com a chegada do modernismo do Brasil. Só que a cidade modernista, que é de uma escola modernista, ela vem com aquela ideia de que o antigo, diferentemente da Europa, apesar de que a escola nasce na Europa, mas ela vem com a ideia de que o antigo não serve, tem que tirar tudo que é ruim, acabar com o antigo, né, com o que tem história e colocar novo. É o caso de Brasília, por exemplo, que é uma cidade modernista, no sentido do conceito do planejamento urbano. Né? E ela é voltada para aquilo que a gente tem como a bandeira da modernidade ou do modernismo, que seria a velocidade. Essa velocidade ela traz com ela o carro, o automóvel. Né? O americano ele sofre até hoje por isso também, porque muito do urbanismo americano é voltado para o carro. A grande ideia do urbanismo americano era tornar a cidade quanto mais rápida, melhor. Né? E se você tivesse um carro, você estaria dentro dessa cidade. Tanto que existe até um chavão em alguns momentos da história do urbanismo americano, que o consumo americano era pautado em cima do carro. Até existia uma frase que ele dizia, no parking, no business.
Uhum. né? Se não tivesse estacionamento, você não fazia negócio. O comércio era voltado para esse tipo de velocidade, né? E a Europa ela começou a se abrir para uma outra ideia, ainda no século passado, para uma outra ideia de urbanismo e de urbanicidade, onde a própria mobilidade urbana, né, passa a ser entendida como um fator crucial para essas mudanças acontecerem. Você deve ter ido lá na Espanha e deve ter visto isso, que é o rico ele anda no transporte público e o pobre aqui no Brasil, quer dizer, é aquela ideia do próprio prefeito de Bogotá que trouxe uma frase que foi cravada, já é famosa hoje em dia, que país rico não é o que o pobre anda de carro, e sim o que o rico anda de transporte público. Por Exato. quê? Por que isso? Porque os deslocamentos devem ser feitos de uma forma sistêmica, onde todo mundo possa usar o transporte público em vários modais. E aí o caos da cidade, o cara que poderia sair daqui, né, e ter que pegar um carro para atravessar a cidade para ir trabalhar, na verdade ele não faz mais isso. E aí isso impacta diretamente nisso que você está falando. Nessas ocupações urbanas que muitas vezes são feitas, né, para que aquele terreno que era barato passe a ser valorizado de uma forma privada e não pública, né? E surgem alguns modelos que hoje em dia surgem alguns modelos de urbanismo, onde na verdade não são modelos de urbanismo, mas são modelos de ocupação urbanística, e que você já deve com certeza ter ouvido falar disso, que são sinais interessantes para países como os nossos aqui, que são países mais novos aqui nas Américas, que são países que ainda estão vivendo o modelo do carro. O carro é o grande vilão desse processo todo, porque o carro, na verdade, é uma fuga muitas vezes da violência. Você se tranca dentro do carro, né, o carro lhe protege mais. E isso também vai fazer com que você partilhe de um sentimento onde você tem que morar num lugar protegido, distante e condomínio fechado, onde você vai estar protegido, onde você vai acabar tendo que morar distante, porque o carro vai facilitar a tua vida. E no final de tudo isso, quando se faz uma tentativa de trabalhar paralelamente, porque eu acho que tudo é sistêmico, né, Pedro? Paralelamente a um bom planejamento de mobilidade urbana, quando você vai tentar trabalhar da forma legal, onde você vai abrir portas de equalidade para a ocupação urbana, você cria processos como que chamam-se hoje de gentrificação. Uhum. Né? Onde você, não sei se o pessoal que está nos ouvindo entende um pouco sobre isso, mas o processo de gentrificação é dado hoje, esse conceito, onde você muda uma característica de um lugar onde estava, vamos dizer assim, decadente. Vamos citar um exemplo prático, lá no Recife Antigo, né? Recife Antigo, na década de 70, 80, início da década de 80, era um lugar decadente, onde tinha os bordéis da cidade, enfim. Eu não sei se em Sergipe aconteceu isso, que eu não me lembro. Mas, assim, passando um pouco esse exemplo do Recife, o que acontece é que foi feita uma reforma no grande centro ali, histórico de Recife, e aquelas pessoas que moravam ali foram retiradas dali, para chegar à iniciativa privada e fazer uma revitalização em parceria com o poder público. E aquela revitalização realmente valoriza a área, traz turistas para a área, traz dinheiro para aquela área, mas desconsidera essas pessoas que estavam morando ali. Então elas são colocadas num lugar distante, nem sempre são colocadas da maneira eficiente, nem sempre são colocadas. Então esse processo é um processo que é da tua área, inclusive, onde você estuda sobre isso, que talvez a gente venha ter novos processos de gentrificação pós-pandemia. E aí é a nossa oportunidade de fazer diferente. Na verdade, assim, eu li uma vez que a gentrificação, né, que é exatamente a valorização da propriedade, né, naquela região, e aí termina aquelas pessoas que tinham aquela vidazinha acostumada com aquele custo de vida, elas terminam não suportando o custo de vida, e aí terminam indo para Isso. outra região. Né? E Isso essa não só gentrificação... acontece. Isso não só acontece, me permita te interromper. Às vezes a gente, quando fala nisso, pensa que é só de país em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Não, isso acontece em países desenvolvidos também. Com certeza. Estados Unidos fez isso no Harlem, eu acho. Lá naquelas Já redondezas teve do essa gentrificação. bairro negros em Nova York, né? O Brooklyn. Aqui no Brasil Brooklyn. você teve gentrificação famosa em Copacabana, né? Que você tinha aqueles prédios antigos, bastante antigos, com pessoas idosas,
morando, e Copacabana era tido como o bairro mais antigo, né? Os bairros mais antigos do Rio de Janeiro. E aí, com a vinda da Olimpíada de 2016, começou a fazer uma gentrificação forte na região, que terminou levando vários daqueles moradores de Copacabana a morar em Niterói. E aí a consequência disso foi que gerou uma segunda gentrificação em Niterói, que aquelas pessoas foram para bairros mais simples em Niterói, só que eles tinham poder aquisitivo maior. E aí começou a vir a segunda onda de valorização. Agora que você falou da parte do transporte público, é muito interessante, porque a gente tem uma lei que, o nome da lei é 12.587, que fala das diretrizes do Programa Nacional de Mobilidade Urbana. Perfeito. E essa lei ela diz o seguinte, ela diz que no Brasil, toda vez que você for investir em uma rodovia, em uma pista dentro do município, e é muito interessante isso, porque eu escuto direto dos meus colegas de Recife dizer: Recife está um caos, nós temos um engarrafamento monstro, tem que fazer mais pista. O problema de você fazer mais pista é porque o carro é egoísta. O carro ocupa muito espaço. Então, quanto mais pista você fizer, mais espaço ele vai ocupar. Não adianta. Aqui em Aracaju, a gente gastou uma grana pesada, uma obra, a gente gastou 20 milhões de reais em um viaduto perto do Extra. Foi uma obra que era necessária, sim, mas se de repente você fizesse um investimento maior no transporte coletivo, você poderia investir esses 20 milhões no transporte coletivo e de repente o resultado do trânsito da cidade fosse bem melhor. O grande problema, Fábio, que a gente vê aqui, uma vez eu até cheguei a olhar, eu estava indo para a Procuradoria do Estado, e aí toda vez eu passava por uma parada de ônibus. Tá? Então, veja a situação, eu ia de carro, estacionava 3, 4 quadras e passava por uma parada de ônibus. Hoje não, porque a gente já está todo mundo trabalhando em home office. Aqui não era tão necessário estar presente na Procuradoria todos os dias. Você poderia fazer esse trabalho também em casa de uma forma eficiente. E aí eu todo dia passava por uma parada de ônibus. E essa parada de ônibus tinha uma propaganda lá dizendo: fuja do transporte coletivo. Temos o financiamento para o seu carro, para a sua moto. Por quê? Porque as pessoas deixam de ir para o transporte coletivo não apenas pela questão da segurança, mas pela questão do imenso desconforto que é você utilizar o transporte coletivo, principalmente em cidades. Sim, sem dúvidas. Sem dúvida. Não... E aí você termina, veja que coisa interessante, você termina gerando outro tipo de coisa. A pessoa começa a ganhar um dinheiro a mais, e aí ele compra uma moto. E aí passa a ir para o trabalho de moto. Então você passa a ter um grande uso de motos nas cidades. O Brasil tem uma quantidade de motos realmente absurda, se você for olhar em relação a outros países desenvolvidos, que não tem tanta moto como no Brasil tem. Por quê? Porque é o usuário do sistema de transporte coletivo que está fugindo e comprando uma moto. A consequência disso é que a quantidade de acidentes de motocicleta aumentaram significativamente. Aracaju tem um dos maiores índices infelizmente, de acidentes fatais de motocicleta. Ou seja, são pessoas que terminam entrando no sistema público de saúde, porque elas fugiram do transporte coletivo, elas entram no sistema público de saúde por conta dos acidentes de moto, e o Estado brasileiro gasta muito para cuidar dessas pessoas nos hospitais. Então, se a gente utilizasse esses recursos já ali no incentivo ao transporte público de qualidade, a gente teria uma menor pressão no sistema único de saúde, porque a gente teria menos motociclistas na nossa cidade. A gente fez uma lei aqui, a gente refez a legislação das regiões metropolitanas. Você sabe que existem as metrópoles, que são consideradas quando você tem uma cidade satélite, uma cidade centro, e várias cidades satélites ao redor. E a gente refez a nossa legislação estadual sobre região metropolitana. E um dos aspectos que a gente explorou foi exatamente a questão do uso misto de imóveis. Você, como urbanista, você sabe que é um absurdo a pessoa precisar pegar um carro para ir comprar um pão na padaria. É um verdadeiro Exatamente. absurdo. Isso aí é o cúmulo, né? Exato. É o cúmulo. Enfim, você tem aí, só pegando uma parte do que você falou, deixando você continuar, mas assim, essa cultura do carro, essa cultura é exatamente o que esse prefeito de Bogotá fala quando ele começa a criar transportes voltados para o BRT lá em Bogotá. Ele foi um dos caras que incentivou muito. Além de Curitiba, Bogotá também foi uma cidade que usou muito o BRT. E aí ele diz: eu vou tirar os estacionamentos dos carros das ruas, porque isso é prerrogativa minha, de prefeito. Eu posso dizer onde é que vai estacionar carro ou não.
é algo que eu tenho poder para fazer isso, né? E vou começar a incentivar as pessoas, melhorando a qualidade do transporte público, aí deixarem o carro em casa e irem de ônibus para os seus destinos, né? Então, os deslocamentos passaram a ser muito mais eficientes, mas as pessoas aqui no Brasil, a padaria está a 800 metros da sua casa. Aí você tem um modal chamado peatonal, que você tem qualidade de vida com ele, você melhora seu coração, né? Cardiovascular, saúde. Você pode andar 800 metros para comprar seu pão? Não. Você vai, desce. Normalmente você tá as pessoas, quando não estão em casa, estão no seu apartamento, vai, pega o carro para 800 metros, comprar o pão e voltar. E um dos grandes desafios que a gente tem, né, quando a gente analisa isso, é exatamente, por exemplo, a gente quer estimular o transporte coletivo, né? Aí, para estimular o transporte coletivo, por exemplo, aqui em Aracaju, é meio parecido com Recife, né? Boa Viagem, porque Aracaju é uma cidade nova, e nos bairros mais novos, por incrível que pareça, nos bairros de 30 anos, você não tem calçadas largas, né? Então, se eu faço um BRT, onde é que eu vou jogar 200 pessoas de uma vez? Nas calçadas estreitas, né? Então, tem que criar um sistema. Você tem que criar todo um sistema. E aí, o que é que acontece? A pessoa que anda de carro, o comércio se desenvolve menos naquelas vias que você passa só carros. Por quê? Porque as pessoas passam em velocidade, tem que ter espaço para estacionamento, a coisa já começa a complicar um pouco, porque o estacionamento normalmente nunca é suficiente. E a partir do momento em que você aumenta as calçadas e você consegue colocar um transporte público de qualidade, você joga 200 pessoas em 10 minutos ali do transporte coletivo e aquelas pessoas passam andando na frente daqueles do comércio. Então, na verdade, uma interação maior. A cidade vive, a cidade respira, a cidade se cria, se conecta. Os centros antigos, e aí eu acho que eu vou pegando um pouco o que você está falando, os centros históricos, que normalmente são hoje tomados, na maioria das vezes, em cidades até mais novas, que deve ser o caso de Aracaju, eles são tomados pelas vias onde os carros passam e não conseguem nem apreciar a paisagem urbana, onde você tem historicidade. E a grande questão é, a mobilidade urbana ela não se resolve com ônibus só, você tem que ter os vários modais interligados sistemicamente, né? Tem a bicicleta e o ônibus, o fato de você poder chegar a pé em alguns lugares, ou seja, a cidade tem que estar sendo entregue ao pedestre, ou seja, o pedestre ele não pode ser o usuário exclusivo da cidade, mas a prioridade entre todos os modais tem que ser a do pedestre. Existe um plano de mobilidade urbana aqui que eu tive a oportunidade de participar coordenando aqui para a nossa cidade. E quando a gente começou a trabalhar as zonas de prioridade de pedestre, que chamamos aqui de ZPP, essas zonas onde o carro vai passar numa velocidade, ele não é inibido, ele é só inibido de passar por ali, ele não é proibido. Mas como é que é feita essa inibição? Ele vai passar, seguindo o seu raciocínio, ele vai passar no traffic calm, que é até 30 km por hora. E isso vai fazer com que o pedestre tenha condições de conviver com o carro ali, e ele ter prioridade, inclusive, de vivenciar a cidade de forma diferente. E aí acaba aquele centro urbano que estava em decadência, que o comércio estava virando algo diferenciado, e o pessoal estava indo para shoppings muito mais distantes, onde você tem que ir de carro, as pessoas passam a ter ali naquele centro uma revitalização do próprio comércio, né? Onde as pessoas podem ter um shopping ao ar livre, voltar àquela ideia de que você pode ter a cidade como um ponto de encontro, né? Mas o que acontece é uma resistência natural das pessoas. Aqui ainda existe uma resistência muito grande de implantar as ações e as políticas do plano de mobilidade urbana, que é o que você deve enfrentar muito. Ver a cultura que essas pessoas têm, que vivem na cidade, a dificuldade de absorverem uma nova cultura, onde elas são as protagonistas, os pedestres. Onde ela que, na Europa já é assim, né, em muitos lugares. Até estava vendo, Pedro, para deixar você falar, até estava vendo que está havendo um fundo em alguns países destinado para trabalhos temporários de mobilidade urbana, para atingir temporariamente estratégicas táticas para o uso da bicicleta. Então, assim, agora com a pandemia, na Europa, aí isso tem um pouco a ver com o nosso tema, né?
eles estão aproveitando a oportunidade da pandemia para trazer mais bicicletas para o convívio, para os deslocamentos das pessoas. E estão usando isso de forma tática com um fundo especial para isso. Gostaria muito de ver aqui no Brasil as nossas cidades aproveitando essa oportunidade da pandemia, já que tem muito menos carros circulando, para valorizar mais o uso da bicicleta, para entregar um pouco mais os centros de circulação de mais índice demográfico, para as pessoas serem protagonistas. A gente teve algumas experiências em São Paulo, né? Recife também tem uma experiência interessante da bicicleta no domingo, nos domingos, onde a cidade fecha a parte ali da Pinta Agamenon Magalhães, a pessoa pode vir por viagem e vai até o centro do Recife, né? Até o Marco Zero. Também pode vir da Zona Norte, também de bicicleta, para todo mundo se encontrar ali, que é uma experiência bastante positiva. Especialmente em épocas de pandemia, em que você termina tendo essas pessoas entrando nas cidades sem necessidade de utilizar um transporte público e Perfeito. daria a possibilidade de contaminação. Perfeito. E isso é muito interessante. E um dos aspectos que a gente identifica quando a gente começa a falar, vamos fazer uso misto. Primeira coisa é que a Constituição Civil do Brasil, ela é contra. Né? Temos que ser bem claros. O pessoal é contra. Por que eles são contra? Porque eles entendem que se você fizer um uso misto, você vai ter uma desvalorização dos prédios. Só que quando você vai olhar a realidade europeia, você vai para as principais cidades europeias, você vê lá diversas áreas nobres, ou seja, grandes cafeterias, grandes restaurantes, lojas, com residências em cima. E aquela parte de baixo, viva, aquela parte de baixo com pessoas andando, interagindo. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem algumas experiências positivas. Por exemplo, o bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, ele tem calçadas largas e misto. E é um bairro super valorizado. É uma delícia você caminhar no Leblon, porque você tem lojas maravilhosas, né, que você vai andando, você vai vendo, você vai consumindo, restaurante, cafeteria, tudo. E isso não teve uma desvalorização dos imóveis. O problema é exatamente isso. Tanto que, veja só, a gente quando fez a nossa legislação do sistema das regiões metropolitanas, a gente teve uma preocupação de pegar onde há os corredores de transporte coletivo mais fortes, onde forem desenhados, ali o licenciamento urbanístico ser preferencialmente visto. Porque a partir do momento em que você joga uma grande massa de consumidores, de usuários, né, do sistema de transporte coletivo, você vai ter uma possibilidade de florescimento do comércio ao redor. E a gente tem que aproveitar isso. Porque se a gente não aproveita isso na época do planejamento, o que é que vai acontecer? São oportunidades que são perdidas. Aqui mesmo em Sergipe, a gente já viu algumas oportunidades serem perdidas no passado por uma falta de planejamento adequado. Né? Essa parte da regularização imobiliária que a gente mencionou, essa parte do planejamento da cidade, do planejamento das zonas. E aí, voltando ao nosso tema, a gente verifica que, por exemplo, esse programa de regularização fundiária que eu tinha mencionado, ele não apenas, que está previsto na lei, ele não apenas titulariza, né? Porque muitos prefeitos dizem, opa, beleza, eu vou titularizar 4.000, 5.000 casas, né? 5.000 lotes. Ele não apenas faz isso. Ele dá a necessidade de você integrar aquela comunidade à cidade. Então, de nada adianta você titularizar 3, 4, 5 mil, sim, mas está sem calçamento, está sem pavimentação de ruas, está sem energia elétrica. Sim, você tem que levar os serviços. Você tem que levar os serviços e atender a população em saúde, em eletrificação, em tudo. Exato. E aí você, quando faz isso, você diminui a necessidade, você melhora a situação sanitária da região, porque você tem a obrigação de levar esgotamento sanitário, água tratada, transporte público. O transporte público, a drenagem das águas pluviais, você termina melhorando a vida da população. E aí a gente, hoje, em época de pandemia, a gente verifica exatamente a necessidade que todo mundo tem de ter uma casa. De ter uma casa bem estruturada, para você ter as mínimas condições de dignidade de estar ali. E o que você falou da parte de Bogotá é bem interessante, porque Bogotá, quando ela fez o programa de regularização fundiária, ela regularizou suas favelas e ela passou a perceber que os índices de criminalidade caíram. Por quê? Porque eles creditaram isso à iluminação. Ou seja, você faz a regularização fundiária da favela, ali não tinha uma rua, você coloca a pavimentação e coloca a iluminação. Mas só que eu vou além. Eu conversei com alguns amigos delegados
né, e falei sobre essa situação de Bogotá, que melhorou o combate à criminalidade com a regularização. Ele me disse, Pedro, o que mais a gente tem problema aqui, quando a gente entra numa favela, para buscar uma testemunha, para buscar aquela pessoa que cometeu o delito, é a localização. Porque você entra na favela, as ruas não estão identificadas, as referências, ele mora perto da pedra tal. Aí o policial chega lá, não tem dificuldade de achar a pedra, tem dificuldade de achar a árvore de referência. E quando você coloca tudo isso, você dá nome nas ruas, você dá número nas casas, você dá iluminação, os agentes da Polícia Civil, eles têm condições de entrar e intimar testemunhas. Então você termina facilitando a elucidação de crimes. É que hoje... Sem falar, Pedro, desculpa te interromper, sem falar que esse processo é um processo claro de humanização do processo, onde você está trazendo dignidade, né, que é uma das mais importantes necessidades humanas, é essa dignidade no momento em que você tem uma calçada, que você tem uma casa, que você tem um número, você faz um processo de inclusão, humanizando aquele espaço, que na verdade não, sofre total necessidade de humanização, né? Mas pode... Exato. E outro aspecto que eu terminei me esquecendo de falar lá atrás, é que quando a gente analisa a regularização fundiária e você passa a dar àquela população que mora ali melhores condições sanitárias, melhores condições de segurança com relação à população, você estimula elas a serem micro e pequenos empreendedores. Ali, a população normalmente é o quê? Tem muito ambulante, tem muito cabeleireiro, tem muito dono de mercearia pequeno, que quando você melhora a situação dele, ele termina se sentindo mais confortável para empregar um pouco mais de gente ali. E aí você pode pensar, mas isso aqui vai ser pouca coisa, não vai afetar tanto a cidade. Se a gente for verificar os dados do Sebrae de 2017, 70% dos empregos do Brasil foram gerados por micro e pequenos empreendedores. Não é aquela grande indústria que gera massa dos empregos do Brasil. São os pequenos e micro empreendedores. Exatamente o que a gente pode estimular quando a gente faz a regularização fundiária nessas favelas, que é de extrema importância agora nesse momento de oportunidade. Você está falando aí, uma das saídas para a nova cidade depois da pandemia. É o investimento nesse tipo de trabalho para que surja realmente um aquecimento nessa área do micro e pequeno empreendedor. Né? Em áreas que são voltadas para quase uma construção de um bairrismo, onde ali ele não precisa se deslocar tanto. Ele vai ter algumas coisas que ele possa consumir já ali, onde ele mora. Né? Exato. Mandando um abraço para Robson, seu irmão, que acabou de entrar, Robson Vasconcelos. Tem vários aí, entrou a Renata. Entrou a Renata também, eu conheci o pessoal pequenininho, agora estou vendo, né, já está todo mundo informado, a gente vai ficando velho, são essas coisas que acontecem. Você está parecendo Odete Reutemann com esse negócio aí no cabelo. Esse negócio aqui, você ainda foi bem comigo, né? Algumas pessoas que tiram onda dizendo que eu pareço aquela Cruella do cara, aí é sacanagem. Mas veja só, o que a gente acha bem interessante desse processo de regularização fundiária é exatamente você olhar para essas favelas, você olhar para esses núcleos urbanos informais que já existem há muito tempo. Né? Às vezes são esses núcleos urbanos que foram feitos pelo poder público. Aqui a gente tem conjuntos habitacionais que foram feitos pelo governo do Estado, lá no passado, que o governador achava, vou desapropriar, colocar uma casa lá e dar uma chave para a pessoa e achar que está tudo resolvido. E não estava resolvido. Né? Ainda faltava a regularização fundiária. E aí, quando você faz isso, o custo que você vai ter de regularizar e gerar empregos com a regularização é muito menor do que se você for atrair uma imensa indústria. E a pergunta que eu faço a vários prefeitos, quando a gente conversa sobre isso, eu pergunto a ele, olha, você está numa cidade pequena, o seu sonho, claro, é ter uma indústria grande que chegue e empregue a cidade toda. Mas você tem condições de atrair essa indústria? Você está perto de um mercado consumidor grande? Né? Você tem público suficientemente instruído para trabalhar naquela empresa? A imensa maioria dos municípios do Brasil não tem. Então, na verdade, é muito melhor... Mesmo que exista a globalização, que ajude mesmo que exista. Mesmo que exista, ele não vai ter aquela quantidade de profissionais adequados. Então, às vezes, a indústria chega e termina contratando pessoa de fora. Né? Pedro, uma coisa que tu falaste aí agora me surgiu, né? É um momento também nesse patamar de
questões de regularização, você observar também um pouco como vai se comportar a ideia de compensações urbanísticas, por exemplo, grandes polos atratores surgindo nas cidades, ou quando eles chegam, por exemplo, como shoppings ou hospitais, ou possíveis hospitais, que tipo, supermercados, grandes supermercados, e as medidas mitigadoras e contrapartidas que muitas vezes ficam aquém do que a cidade precisa. A gente enfrenta isso aqui. Eu vejo muito. Isso aí é uma decisão, muito, na grande maioria das vezes, política, né? Mas que a legislação podia amarrar melhor isso aí. A legislação fica muito à mercê da questão política no que diz respeito, por exemplo, a medidas mitigadoras e compensações urbanísticas mesmo. Você, de repente, cobrar daquele supermercado a criação de uma ciclovia, a melhoria do calçamento de determinadas ruas da cidade que fiquem próximas àquele supermercado. E muitas vezes isso é tratado politicamente, porque a lei é muito frouxa, se a gente pode dizer isso, que não amarra muito essas questões compensatórias. O que é que tu me diz disso? Eu acho que seria uma oportunidade também para esse novo tempo. Na verdade, em primeiro lugar, mandar um abraço à Anastácia, que acabou de entrar aqui para ficar centro. Na verdade, assim, quando você fala das compensações urbanísticas, né, a própria legislação ela fala que você vai titular fazendo compensações urbanísticas e ambientais. Ambiental, quando for o caso, porque tem algumas situações em que não precisa fazer as compensações ambientais. Aquele conjunto habitacional criado, que já existe há 30 anos, que já tem água, que já tem esgotamento sanitário, que já tem tudo, todos os serviços. Então, na verdade, você não precisaria nem de compensação urbanística nem ambiental. Então, a prefeitura dá um despacho nesse sentido. A grande discussão que vai ter é exatamente quem vai fiscalizar isso, quem é que vai negociar. Atualmente, os prefeitos estão negociando consigo mesmos. Os prefeitos, olha, eu me comprometo a fazer isso aqui. E aí, para você fazer a certidão de regularização fundiária e apresentar no cartório, é necessário que esses compromissos estejam assumidos. Se não tiver compensações, o prefeito vai dar uma declaração que não precisa. E aí a importância exatamente do Ministério Público ele ter uma atuação mais presente nesses processos dos compromissos. Ele precisa entender, né, o seu papel, a maioria dos promotores ainda não tem noção da legislação da 13465, que é super importante para os interesses públicos que o Ministério Público lida diariamente, e verificar que, por exemplo, nas compensações urbanísticas, você tem que fazer uma integração daquela população aos serviços essenciais. Você tem que fazer. A lei não dá prazo, né? Mas tem que ser dentro de um prazo razoável. O cara vai dizer, eu vou fazer isso em 30 anos. Não tem sentido. Né? Então, na verdade, ele tem que negociar uns prazos. Ele vai fazer as regularizações concatenando aqueles núcleos urbanos com a cidade. E a lei, ela diz que não precisa chegar no bairro 10 mil casas, fazer as 10 mil de uma vez, porque vai ter dinheiro. Né? Pode começar com 30, 40, 50, vai integrando, vai colocando dentro de um projeto e vai fazendo essas compensações por etapas, né? Fazendo as regularizações por etapas e compensações por etapas. Então, na verdade, é uma coisa bastante positiva que tem na legislação. Vai nos ajudar muito agora nesse processo, a partir de agora, se a gente puder fazer criar uma cultura de uma nova cidade, né? A gente tem essa oportunidade agora de criar essa cultura de uma cidade que está, vamos dizer assim, é um terreno fértil esse momento que a gente está vivendo para criar novas oportunidades para isso. Né? Exato, e você fazer cidades diferentes, cidades que estimulem a criação, né? Cidades criativas, que eles chamam no Brasil e lá na Espanha. Todo o processo, e até agora ninguém me mostrou de nada diferente disso, eu acompanhei alguns desses processos em outras cidades e aqui na nossa, né? E também em outras maiores até que a nossa, que aqui é considerada uma média cidade. Na prática, isso só vai acontecer com um banquinho de 3 pernas, que seria o dinheiro, e aí independente de onde ele venha, a liderança, e olha que curioso, a outra perninha é a fiscalização. Então, dinheiro, liderança e fiscalização. Se você não tivesse esse banquinho de 3 pernas, na prática isso não acontece. Você tem que ter esses três pilares para que aconteça essa mudança de forma mais assertiva, mais eficiente. E a conversa que eu tenho com vários prefeitos, eles ainda não... A maioria toma como surpresa as possibilidades que a legislação da regularização fundiária traz, porque eles não tinham noção que eles tinham poder. Na verdade, quando a gente vai olhar... Eles são a liderança, né? Eles são chamados a ser essa liderança. A lei 13465, ela trouxe
poderes novos às prefeituras. Para você ter uma ideia, eu já fiz várias regularizações fundiárias aqui no Estado, quando eu fui chefe de assuntos fundiários, e a gente às vezes esbarrava em problemas em cartórios. A legislação ela foi feita baseada exatamente em tudo que travou nas anteriores. O que estava travando? Certo. Estava travando o cartório. Perfeito. Então, vamos fazer a alteração aqui, a prefeitura assume essa função do cartório. Estava travando porque precisava de uma decisão judicial para poder declarar um escapião. Não precisa mais. A própria prefeitura, em processo administrativo, veja que coisa interessante, ela pode fazer a declaração dos usucapiões. É claro, se o proprietário do terreno discordar, ele vai para a justiça e vai questionar aqui para a indenização da prefeitura. Então, ela veio para acelerar esse processo todo. E uma das coisas, Fábio, que me chamava a atenção quando eu fazia a regularização fundiária era uma mentalidade que existia até 2010, 2014, mais ou menos, que era o seguinte: a gente chegava na favela ou na comunidade dessa mais simples, e aí ia fazer as regularizações, né? Fazer o cadastramento. E aí, quando a gente chegava no cadastramento, eu via que o cidadão era comerciante, né? Aí o pessoal chegava para mim e dizia: doutor Pedro, tem um monte de gente ali de classe pobre, agora tem um cara que é comerciante. Aí eu dizia: sim. O que é que tem? Não, mas ele é comerciante, ele ganha dinheiro, não sei o quê, tarará. Que bom que ele ganha dinheiro, porque ele emprega a gente, ele movimenta a Exato. região, né? Existia esse preconceito na Isso. legislação anterior. Você dizia o seguinte: olha, regulariza as casas e comércio e deixa para lá. Mas Uhum. eles precisam do comércio. Eles Quem precisam precisa, só eu que preciso. E aí a lei veio alterar exatamente isso, dizendo que você também tem não só amplas possibilidades de regularizar o comércio, como na regularização fundiária você tem que ter as medidas, os projetos para estimular a geração de emprego e renda naquela região. Perfeito. Então, na verdade, é como se dissesse: olha, vai ter que ter comércio sim, você vai ter que estimular o comércio. Como é que você vai fazer para estimular o comércio? O Estado de Sergipe fez alguns projetos de desfavelização, onde a gente dava as casas e deixava uma área para comércio, né? Uma área exclusiva, uns boxes, né? Que era daquela comunidade que morava ali e já chegava lá perto para fazer a comercialização. Perfeito. Pedro, nós estamos chegando aqui já na parte final, né? Porque eles nos dão só apenas 1 hora, né? E para mim está sendo um prazer. Nós conversaríamos aqui mais de 4 horas, se fosse o caso, sobre esse assunto. Né? É um assunto muito rico, realmente, porque é aquilo que fazemos como obra de arte, que é a cidade que eu falei, né? E nessa parte final, assim, antes da gente encerrar, eu sempre peço, porque nós estamos vivendo esse tempo assim muito de distanciamento, de quarentena, eu sempre peço a quem a gente está batendo um papo que deixe algumas sugestões culturais, seja de um livro, seja de uma série, de um filme, né? Ou algum recado para quem está nos assistindo. E aí eu queria te convidar para tu deixar alguma sugestão para nós aí, algumas dicas aí que tu tenha de repente visto, que tenha gostado, para quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo. Na verdade, tinha um livro que era bem interessante, que eu não sei se está aqui, e se você tivesse me falado, eu tinha até separado ele. De uma observadora dos direitos, acho que não está aqui não. É o Direito às Cidades, eu acho. De uma Bom livro. observadora. Não sei se era eu sei que me parece ser esse. Tem um Planeta Favela de um americano, tá? Que é um livro que se você colocar no Google, você coloca Planeta Favela, você verifica, ele traz uma análise bem interessante das favelas do mundo todo, né? Interessante. Principalmente da Índia, né? Que esse processo de favelização não é um processo brasileiro, a gente pensa que favela só existe no Brasil. Claro. A gente tem aquele no mundo inteiro. Aquele preconceito de dizer todos os problemas do mundo tem no Brasil, agora se a gente passar a fronteira, tudo some lá fora, é maravilhoso. Não é. Não tem. Os países têm os problemas. Então, o Planeta Favela é bem interessante. E tem esse Guerra de Lugares. Guerra de Lugares. Depois eu consigo o nome dela, que ela foi a emissária do Brasil para o problema de habitação. Né? Ela foi para vários países africanos, como é que essa situação está nos países africanos, que é muito mais grave. Eu tive a oportunidade de ver isso, já estive na África, tive a oportunidade de ver. Como nós somos africanos, meu amigo. Para você ter uma ideia, a Etiópia tem 95% a 98% de propriedades não regularizadas. Você tem uma ideia exatamente da questão econômica. Né? Ou seja, países que têm altos graus de propriedade sem registro são os países tradicionalmente mais pobres. Países com alto grau de registro são países naturalmente mais ricos. Então, a gente tem que perseguir, né, exatamente essa titulação, e a gente tem que lutar para que a cidade seja um local de acolhimento de todas as pessoas e que as pessoas tenham
de fato, um estado do bem-estar social. E ele Bem-estar. começa nas cidades. Nas cidades, da dignidade e a humanização do processo. Então Exato. são duas dicas, né? O livro em PDF que você disse na internet aí, né? O Planeta Favela, Planeta Favela. E Guerra dos Lugares. Guerra nos Lugares. Você falou da Índia aí, eu vou deixar um filme aí para quem quiser assistir, que eu assisti recentemente no Netflix, chamado Lion, que é de uma criança indiana que se perde. Lá na Índia, muitas crianças se perdem por ano, mais de 80 mil. E é a história real de uma criança que se perde com 5 anos, vai morar na Austrália e depois volta para tentar descobrir onde estão suas origens. Vale a pena assistir quem quiser, o Lion. E eu acho que voltando um pouco para o nosso tema, tentando trabalhar um pouco quem gosta de vídeo, por exemplo, no YouTube, documentários. No YouTube tem um documentário muito interessante que eu recomendo também sobre a urbanização de São Paulo. Chamado Entre Rios. Quem quiser pode digitar lá no YouTube, Entre Rios, que vai ter um bom documentário sobre a história da urbanização de São Paulo, na canalização dos rios, no processo de atuação dos sanitaristas na época, que faz com que São Paulo seja o caos que é hoje, né? Então, E só lembrando, tem mais, eu me lembrei agora de uma série bem interessante, não sei se é no Discovery ou no History, Desconstruindo Cidades. É perfeito. fantástica. Ele mostra o que aconteceu com Londres, o que aconteceu com Nova York, o que aconteceu com Paris. Eles saem desconstruindo a cidade com o tempo para voltar lá atrás para ver como foi a origem. Mais ou menos como se fosse aquele filme, aquele livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso. Para o começo. Né? Isso. É muito interessante a série, muito interessante. Vamos torcer então, né, Pedro, que estejamos no momento para abraçar novas oportunidades agora após pandemia, né? Eu queria agradecer, dizer da saudade, que da próxima vez que quero te ver, te dar um abraço, se possível. Né? Não conheço o Sergipe ainda, espero conhecer. Será muito bem-vindo. Com certeza. E você aqui no Rio Grande do Sul. Aqui, se vier em Santa Maria, não deixe de me visitar. E um abraço na família, no teu pai, na tua irmã, né? Quem conheço. E fica com Deus. Muito obrigado pela oportunidade de ter esse grande papo contigo sobre essas questões do direito urbanístico. Olha, em primeiro lugar, um grande abraço também. Eu agradeço a convite e grande abraço à sua família maravilhosa, que já conheço há muito tempo, né? Seus irmãos, seus pais. Eu mando um abração para eles, um abração para os nossos colegas de natação que assistem aqui. E assim, estamos à disposição para outros papos desse, se for necessário. Muito obrigado e vamos continuar acompanhando aí teu trabalho aí nessa saga aí, nessa jornada de fazer as cidades se tornarem melhores a partir de onde você está. Joé. Tá? Um abraço, obrigado, Pedro. Amigo. Grande abraço. Obrigado, Fábio. Tchau, tchau.